Oi, gente! Sejam bem-vindos a essa nova fase do meu canal. E hoje eu quero contar para você como que eu vim parar aqui na Nova Zelândia. Na verdade, eu não tô na Nova Zelândia ainda, né? Eu ainda tô na minha cidade, Maringá, mas quando esse vídeo sair, eu já vou estar na Nova Zelândia. E antes de eu começar a contar essa história para você, eu quero passar meu prato aqui e falar para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para que chegue em mais pessoas. A minha história com a Nova Zelândia começou o ano passado, né? Eu queria fazer um intercâmbio. Na verdade, é uma coisa que eu desde 2020 estava me preparando para fazer. Só que em 2020 passamos por uma pandemia e mesmo no começo da pandemia, quando as fronteiras ainda não estavam fechadas, eu tinha feito o orçamento, eu tinha dinheiro naquela época para fazer o intercâmbio, mas eu estava vivendo um momento de transição também ministerial, então eu estava chegando numa nova igreja e conversando com a minha liderança naquela época. Eu não fui liberado, foi aconselhado que eu ficasse aqui, então passou. Eu tinha a oportunidade de ir para a Inglaterra, que era o meu desejo original, ficar 2 meses lá e passou. E aí a vida correu e chegamos no ano passado. Eu comecei a viver um ano sabático, primeiro semestre ainda tendo responsabilidades, no momento estava como pastor de uma igreja, responsável por aquela casa, e aí no segundo semestre eu já estava completamente liberado e o plano era a África do Sul. Só que, diferente de em 2020, em 2024, ano passado, eu não tinha o dinheiro no começo do ano. Então foi um processo de muita oração, muitos milagres para que eu conseguisse fazer esse intercâmbio. E para resumir uma longa história, eu perdi o prazo de inscrição da escola que eu queria fazer na África do Sul. Se você tem o interesse de fazer um intercâmbio, você é cristão e você quer aprender inglês, a forma mais fácil de você fazer isso é fazendo um intercâmbio em uma base missionária. Especialmente as bases da Jocum, algumas têm esse curso que é o English for Mission. Então você tem essa opção porque você vai ter o máximo de tempo de estudo possível, que geralmente é 3 meses, por um valor que você pagaria às vezes 1 mês para estudar nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Inglaterra, que são os lugares mais caros. E aí eu perdi o prazo da inscrição da África do Sul, porque não consegui o dinheiro a tempo, e foi quando alguém falou para mim, tem na Nova Zelândia. Para ser bem honesto, o que eu conhecia da Nova Zelândia é a aula de geografia. É um país pequeno da Oceania que fica do lado da Austrália. Eu conhecia tudo sobre a Austrália, nada sobre a Nova Zelândia. Mas comecei a pesquisar e me interessei e Deus abriu as portas e eu consegui ir para a Nova Zelândia em agosto do ano passado para fazer o English for Missions em Auckland. E foi uma experiência maravilhosa, foi um tempo muito rico. Só que eu não tinha esse objetivo de ficar na Nova Zelândia. O meu objetivo era estudar inglês o máximo que eu pudesse. E conforme eu fui conhecendo o país, eu fui me apaixonando. Se você já veio para a Nova Zelândia ou vive aqui, você sabe disso. Mas se você ainda não veio, realmente é um dos melhores lugares do mundo para você fazer turismo. Você tem tudo que uma pessoa quer encontrar em um só país. Você tem praia, você tem neve, você tem vulcões, mas eles estão desativados, calma. E é muito legal, é um país muito lindo. Filmes como Harry Potter, Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia tiveram várias cenas filmadas na Nova Zelândia por causa das belezas naturais. E é um país que não tem cobras, isso é um ponto muito importante. Também é um país que tem mais ovelha do que gente, mas as pessoas são muito simpáticas, muito queridas. Então você consegue experimentar aquela vibe Inglaterra, mas com clima tropical, é maravilhoso. Então eu fui começando a me apaixonar pelo país, mas todas as palavras de Deus na minha vida sempre apontaram para a Europa. Então na minha cabeça estava muito formatado que quando eu saísse do Brasil, seria para ir para a Europa, especialmente para a Inglaterra. Então nunca pensava que teria essa possibilidade sobre a Nova Zelândia. E o curso foi chegando no fim, na reta final ali em novembro do ano passado, perto do meu aniversário, e eu tentei ficar mais 3 meses. O meu objetivo era concluir a etapa final do inglês, né, a última etapa do inglês avançado. Só que eu também não consegui dinheiro a tempo e, enfim, eu tive que voltar.
E eu lembro que enquanto eu estava ali fazendo o intercâmbio, todos os meus colegas de classe tentaram visto para ficar na Nova Zelândia. Tentaram visto do Working Holiday, visto de trabalho, e todo mundo falava assim, a gente está numa época, num governo que não se dá visto aqui. Então é muito difícil, que pena que vocês vieram nessa época, ou seja, vocês não vão conseguir. E eu não tentei, até quando foi ali pro meio de outubro, faltava um mês para terminar a escola, e um amigo me deu uma dica de tipo, cara, você tem um currículo bom, você tem formação, por que você não coloca o seu currículo num site aqui, que é um site de busca de empregos, e vê se aparece uma oportunidade. E foi aí que eu descobri um mundo que eu não sabia que existia, porque é muito diferente do Brasil. As igrejas, as organizações missionárias desses países, elas anunciam vagas, como se fossem vagas de trabalho, mesmo porque é um trabalho até certo ponto, para pastores, para funções eclesiásticas. E quando eu fui colocar meu currículo, eu não sabia disso, e o meu objetivo talvez era conseguir um emprego ali temporário para ficar mais um tempo estudando inglês. Em qualquer área, tipo de barista, vendedor, qualquer coisa que eu já fiz ao longo da minha trajetória. E eu percebi que tinham muitas vagas para pastores e fui descobrindo uma realidade de que é um país que é muito carente de obreiros. E eu coloquei meu currículo com a minha experiência, tanto profissional quanto pastoral, né? Desde 2018 eu estou no Ministério Pastoral, então são alguns anos aí já em tempo integral. E, para minha surpresa, eu fui chamado para uma vaga na época que era para um processo seletivo para ser diretor de uma organização social com um foco missionário. Para ser honesto com vocês, essa é outra história, para um outro vídeo, eu vou contar só um resuminho aqui. Eu me apaixonei pela ideia de trabalhar naquela organização. Eu pesquisei tudo que era possível e foi um mês ali de processo seletivo, de entrevista, de coisas, coordenando isso com toda a rotina da escola de inglês para missões. E para resumir uma longa história, eu cheguei na shortlist, que são os últimos candidatos, e uma semana antes de eu voltar para o Brasil, a gente teve uma conversa por e-mail com o diretor dessa instituição. Ele estava procurando alguém para substituí-lo. E a seguinte mensagem que eu recebi foi: então, a gente gostou de você, seria muito legal, mas a gente estava entre você e um candidato que é da Austrália, e a gente vai ficar com ele, porque visto é muito complicado, muito educados, mas tipo, tchau. Então eu voltei pro Brasil muito assim, tá bom, não sei o que Deus tem pra mim, mas vamos lá, né? Meu tempo aqui acabou. E realmente, o dia que eu fui embarcar no avião para voltar, foi alguns dias antes do meu aniversário, eu lembro que eu orei, agradeci a Deus e eu entrei no avião pensando, eu nunca mais vou pisar nesse país. É muito caro vir pra cá, foi uma chance uma vez na vida e Deus foi muito bom comigo porque eu consegui realizar desejos que eu tinha, né? Tava num momento do orçamento muito apertado e por causa de grandes amigos que eu fiz ali, eu pude conhecer, por exemplo, a praia de Coromandel, onde foi filmado Crônicas de Nárnia, então eu tava feliz. Aí voltei pro Brasil e nesse processo de estar retornando pro Brasil, no dia que eu tava voltando, uma igreja da Nova Zelândia entrou em contato comigo, perguntando se eu queria participar de um processo seletivo para uma vaga de pastor sênior. E eu fui muito honesta, eu falei, olha, eu tô voltando pro Brasil, mas se quiserem eu tô disponível. E eles quiseram, então eu comecei um processo que também não vai caber nesse vídeo, é uma outra história. Mas só tô te ilustrando para você entender toda essa linha do tempo. E esse processo era para uma igreja numa região da Ilha Sul, bem pequenininha, uma cidade com 1.000 habitantes, para assumir a liderança de uma igreja histórica que era uma junção da igreja anglicana com a igreja presbiteriana. E eles foram muito específicos que eles queriam um líder que tivesse uma origem carismática e que tivesse carismática para eles é o que é o pentecostal para nós. Alguém que viesse desse contexto de igreja que acredita nos dons do Espírito, em avivamento, como a gente acredita. E eles queriam uma pessoa que fosse diversa, né, na questão étnica, porque é uma igreja que fica numa região que tem povos diferentes. Então foi por isso que eles entraram em contato comigo e eu comecei esse processo seletivo, durou algumas conversas ali em dezembro e eu esqueci, voltei, tava vivendo a minha vida, pensando qual que seria o próximo passo. E quando foi na primeira semana de janeiro, eu já tinha entendido assim, não vai rolar,
Eu estava procurando um imóvel para começar uma clínica de terapia, de psicanálise, e eu estava com um amigo, minha família estava viajando para a praia, e esse amigo, um dia a gente estava correndo no parque de manhã, e ele me perguntou, como é que tá o processo lá? Deu errado, né? E eu falei, não, ainda não deu errado. Daí eu expliquei algo que eu aprendi também, né, convivendo com os processos seletivos na Nova Zelândia. Até que você receba um não, as coisas estão em andamento. Muitas vezes demora muito tempo para você receber uma resposta, e daí quando você recebe a resposta é o sim. Então, se você não receber um não, a vaga ainda está disponível e você está na corrida, está no processo. Eu expliquei isso para ele e ele me trouxe uma palavra profética de que ele entendia que o meu tempo aqui no Brasil estava acabando e que ele tinha essa impressão de que eu ia ficar mais tempo na Nova Zelândia. Ele orou por mim no meio do parque mesmo, a gente é desse jeito, né? A gente ora no parque, ora no shopping, ora onde precisar. E oramos por isso. No outro dia de manhã eu fui ver o imóvel para começar a minha clínica e quando eu estava vendo o imóvel eu recebi um e-mail dessa igreja falando, olha, você passou para a próxima etapa, já marcando uma reunião. E ali foi uma resposta para mim muito específica de Deus, de tipo, não é para você abrir essa clínica agora, eu estava orando sobre isso. É para você vir para a Nova Zelândia, eu tenho um propósito, eu tenho um projeto para você. E aí eu me coloquei à disposição ali de Deus e comecei esse processo. Corta para. Conforme esse processo estava andando para essa grande vaga, uma vaga de liderança sênior, uma outra igreja entrou em contato comigo, me convidando para trabalhar com as novas gerações, trabalhar com jovens, crianças e adolescentes, que é o meu amor, trabalhar com novas gerações. E uma vaga muito parecida com aquela que eu ocupei alguns anos atrás aqui na minha cidade. Um projeto muito parecido com um projeto que Deus me deu e que eu comecei a desenvolver, mas que as coisas, né, acabaram não acontecendo, não caminhando. Isso me chamou a atenção, e aí a gente marcou uma reunião. Eu lembro que eu estava em Londrina e fiz essa videochamada com o pastor sênior dessa igreja. E sabe quando dá aquele match instantâneo, assim? Eu conversei com o pastor e essa igreja, no caso, uma igreja anglicana. E eu só consegui chegar nessa reunião conhecendo todo o contexto da igreja anglicana porque eu estava participando de um outro processo seletivo que envolvia uma igreja que era uma junção da presbiteriana com a anglicana. Vai vendo os detalhes, as nuances, né? E aí a gente teve essa conversa e foi maravilhosa a conversa. Tipo, a gente descobriu que a gente pensava igual, que a nossa visão teológica era igual, que a nossa visão eclesiológica, se eu posso dizer assim, né, de como as coisas precisam funcionar, era igual. E um homem que tem a mesma idade que eu, um ano a mais só, que é o líder mais jovem daquele contexto e que tá tentando trazer uma renovação para essa igreja, e na conversa já foi, cara, vai ser difícil, não é uma época que se dá visto, a gente não é uma igreja que dá visto, a gente não trouxe um imigrante para cá ainda, mas a pessoa que tá no meu coração é você, ore sobre, daí tem coisas que eu não posso compartilhar aqui, mas começou um processo de oração e eu participando dessas duas seleções simultaneamente. E aí foram, para encurtar uma longa história, mais de 20 entrevistas, mais de 20 reuniões e sabatinas, e conversa com bispos, e conversa com líderes, e tudo isso com o meu pequeno inglês. Mas no fim desse processo todo, quando a gente estava ali mais ou menos, acho que no final de fevereiro, eu recebi a notícia de que eu estava então contratado, que eu fui escolhido e que eles iam patrocinar o meu visto e a minha ida para Nova Zelândia. E agora eu estou aqui, né, às vésperas de embarcar, daqui 3 dias eu estou indo. Então quando você assistir esse vídeo eu já vou estar estabelecido na Nova Zelândia. E eu estou indo para servir essa igreja por um período inicial de 2 anos nessa função, para trabalhar. E coisas muito, assim, incríveis, porque eu fui fazer um processo seletivo achando que a vaga era para uma igreja local específica, para ser pastor das novas gerações dessa igreja. E depois que eu passei por todas as entrevistas, e eu era questionado sobre coisas muito sérias, assim, de formação de equipe, de visão estratégica. Eu falei, nossa, eles levam muito a sério a liderança deles, achei isso ótimo.
E depois que eu passei por todo esse processo, que eu descobri que era uma vaga de supervisão regional. Então não era uma vaga para trabalhar só naquela congregação. Eu vou ser responsável por várias congregações, tenho a responsabilidade de organizar acampamento anual, conferência, que é uma coisa que, né, o meu ministério começou organizando eventos. Então tudo se encaixou e eu estou muito feliz com essa oportunidade. Depois desses 2 anos a gente renova para mais 2, né? O que ficou combinado, é o que está contratado. E aí com mais responsabilidades. Então, se tudo fluir como está sendo desenhado, né? Se essa for a vontade de Deus, eu vou ficar 4 anos pelo menos ali na Nova Zelândia e estou experimentando aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que o coração não foi capaz de imaginar, aquilo que eu nem sequer pensei em pedir para Deus, eu estou recebendo, assim, no sentido de cuidado, respeito, honra, amor, investimento. Nunca investiram tanto na minha vida como está sendo investido agora. E essa é a história de como que eu cheguei na Nova Zelândia. E se você gostou desse vídeo, compartilha com aqueles seus amigos que você sabe que tem o desejo de morar fora. E fica por aqui, se inscreve no canal para você assistir as próximas histórias, mas as próximas histórias já serão em inglês.